que o general Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão ao então presidente Jair Bolsonaro em 2022 em virtude de um suposto plano de golpe de Estado. Na ocasião, Baptista Júnior era comandante da aeronáutica enquanto Freire Gomes chefiava o exército. Bom, meus queridos, o brigadeiro Baptista Júnior disse ontem, no depoimento perante ao Tribunal do 8 de Janeiro, né, a primeira turma do STF, formado por Careca, Peruca, Flavinho Tonelada, Bento Carneiro e o ministro Riborne. Ele falou para esses 5 personagens, né, de Monteiro Lobato, Careca, Peruca, Flavinho Tonelada, Bento Carneiro e o ministro Riborne, que o general Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão ao então presidente Jair Bolsonaro em 2022 em virtude de um suposto plano de golpe de Estado. Na ocasião, Baptista Júnior era comandante da aeronáutica enquanto Freire Gomes chefiava o exército. No começo da semana, no entanto, Freire Gomes negou, também em depoimento perante Careca, Peruca, Bento Carneiro, ministro Riborne e Flavinho Tonelada, que tenha ameaçado prender Bolsonaro. Na audiência de ontem, Baptista Júnior disse o seguinte, aspas, Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Não falou essa frase com agressividade, mas colocou exatamente isso. Se o senhor fizer isso, terei que te prender. Fecho aspas. É interessante, né? O Freire Gomes fala que não falou, o outro vai lá e fala assim, não falou sim. Então é uma testemunha testemunhando o que a testemunha não disse. Olha a loucura. Olha a loucura desse processo. Uma testemunha vai para testemunhar o que a testemunha teria dito. É ridículo isso. O ex-comandante da aeronáutica também afirmou em seu depoimento que em dezembro de 2022, Bolsonaro mostrou aos comandantes das Forças Armadas, essa é boa, hein? A chamada minuta de golpe, tá? Aí ele fala, ele mostrou a chamada minuta de golpe que sugeria a realização de novas eleições e prisão de autoridades do judiciário. Mas ele falou tudo isso. Ele falou, ó, a testemunha vai na frente do Careca, tá lá, Careca, Flavinho Tonelada, ministro Riborne, Bento Carneiro e o Peruca. Ele vai, a testemunha não pode mentir. Aí ele fala, olha, em 2022, o Bolsonaro pegou um documento que é a minuta do golpe, que previa nova eleição e previa prisão de autoridades. Aí você pergunta pra testemunha, você viu o documento? Vi, ele mostrou o documento e previa nova eleição e prisão. Tá, mas você leu? Não, eu não li. Aí você para e pensa no Alexandre de Moraes querendo que o Freire Gomes falasse aquilo que o Moraes queria ouvir. Olha, não tô gostando, você tá falando uma coisa que eu não queria ouvir. Eu não sei, supostamente ele teria agido desta forma, porque a gente não tem gravação dessas audiências, né? É estranho, né? Quando o nazista está no banco dos réus, a gente vê a imprensa mostrar imagens, áudios do julgamento. Agora, quando eles estão de toga, já não. E aí agora a gente pega este cara da aeronáutica, esse cara, eu vou chamar dele desse cara, que o professor Marcelo Sona, ele insiste num ponto aqui, que militar não pode mentir. Não deveria. Ele sempre insiste, professor. E de fato, é um dever, um dos artigos mais importantes da ética do ofício. Aí vai esse sujeito, esse Baptista, o Baptista, fala que o Bolsonaro pegou, mostrou um documento que previa nova eleição e prisão de autoridade. Aí fala assim, mas eu não li. O que você fala para um sujeito desse, professor? Mas eu não li. Olha, eu peguei um contrato de compra e venda. Era um contrato de compra e venda, você leu? Não, eu não li. Hein? Que testemunha, que qualidade de testemunha, hein?
Pavinato, só tem uma coisa, só o Cláudio Dantas teve coragem de colocar na mídia, e a Oeste também colocou, claro, mas tirando a Oeste, que a gente já sabe que ele espera da Oeste a verdade plena, mas o Cláudio Dantas foi um dos únicos que mostrou que ele entrou em contradição na porcaria do depoimento dele. Ele falou uma coisa e depois falou outra. Veja, se espera que os militares... vai constar nos autos. A testemunha tal falou que o documento era de golpe sem ler. Não tem. Ele teve hora que ele falou que foi tomada uma decisão, depois ele falou outra, depois ele disse que o comandante do Exército tomou uma decisão, depois ele disse que tomou outra. Em síntese, a contradição que foi apresentada por ele demonstra de uma maneira muito clara que ali, pelo menos um fato a gente pode concluir como definitivo. Bolsonaro não está envolvido em qualquer tentativa de golpe de Estado. Qualquer coisa que se fale lá pode ser dito como estudos que estavam sendo feitos diante da Constituição. Se está na Constituição, não é golpe de Estado. As razões para você chegar a exigir ou solicitar... Mas eu acho que a Constituição, nesse ponto, é inconstitucional. Eu só acho que a Constituição é inconstitucional. Eu acho que com você outras pessoas vão achar também. E só que eles, por ser inconstitucionais, vão reescrever a Constituição. Mas o dado que está exposto cada vez mais claro, o problema todo é como não está podendo ser televisionado. Não está podendo ser feito gravação, significa o quê? Todos os jornalistas que falaram algo que o Supremo decidir, que aquilo não corresponde ao que foi falado lá, mesmo que seja verdade, será dito como mentira ou como fake news. Os jornalistas estão constrangidos a poderem ser enquadrados numa legislação ou num inquérito de fake news. Por quê? Porque o que eles estão querendo dizer aí pegou-se esse cara da aeronáutica, que aí eu desculpa com todo respeito a Vossa Excelência, brigadeiro, mas a maneira como tem que se referir. O senhor fala uma coisa, depois o senhor fala outra, depois o senhor quer mostrar que o senhor queria dar, que o general ia dar voz de prisão. Para começar, eu vou lhe dizer como é que as pessoas fazem em reuniões entre pessoas que são próximas. O Pavinato fala uma coisa, o Marcelo fala outra, mas desse jeito, se eu sou eu vou te prender, Marcelo. Brincando, pode ser essa interpretação também. É claro que para o que o senhor falou e na intenção daqueles que estão lhe ouvindo, será dito que não. Quem mentiu foi o general Freire Gomes. Na realidade, ele disse, não, eu não dei voz de prisão para ele. Eu não tive nada a ver com isso, muito pelo contrário. Mas uma brincadeira, uma solicitação, ou qualquer coisa que seja, o senhor chegou ali e jogou exatamente farinha no angu, sei lá que porcaria que fala, atrapalhou o prato que estava sendo construído. Com todo respeito, o depoimento deste brigadeiro é uma vergonha para a aeronáutica. Esse brigadeiro não serve nem para beijinho. Olha, eu vou, só para encerrar, Pavinato, não vai dar tempo, eu não vou poder falar aqui, eu posso dizer, no futuro, quais foram os passos que foram dados para transformar a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, no que ela se tornou agora. As pessoas não têm mais confiança na Força Aérea Brasileira e assusta, porque os quadros da Força Aérea Brasileira são excepcionais. Os caras são bons, estão todos indo embora. Estão pilotos que custam milhões para serem formados, quando recebem um brevet de piloto e formam, saem oficiais, sabe o que eles fazem? Vão virar pilotos de linha aérea. Por quê? Porque eles não acreditam mais na instituição, porque vão ganhar pouco, porque vão ser ofendidos, constrangidos, e não tem comandantes que tenham dignidade suficiente para dizer, vou lhe respeitar, o senhor é meu comandante. Por isso eu renuncio à riqueza para servir ao meu povo, para servir a minha sociedade, ao meu país. Hoje já não tem mais credibilidade, por culpa de indivíduos como esse. O Brasil agora vai ter uma frota de pirocóptero. Né? Sabe o pirocóptero, o pirulitim? Sim. Aí vai tá todo mundo fazendo assim, a guerra no Brasil, pirocóptero, né? E aquele chapéuzinho também, que tem uma hélice assim em cima, também serve. Vai ser isso aí no Brasil. Olha... Você me permite? Fala, permite, não tem nada que preste para falar agora. Eu tenho sim. Eu tenho certeza que a doutora Eu estava Ana Paula vendo o que ela está tem escrevendo muito aqui. Eu estou vendo aqui o que ela está escrevendo aqui. É justamente muito por conteúdo. isso. Não, doutora Ana Eu Paula sei, tem mas eu adoro enchê-la. Sem dúvida. A paciência. Sem dúvida. Adoro. Muito bem. Doutora Ana Paula, nossa abelha rainha aqui, né? Muito bem. Olha, falando um pouco sobre frota, né? Falando sobre esses assuntos relacionados. Primeiro que um porta-aviões, ele seria responsável em 12 minutos para exterminar a nossa Força Aérea Brasileira. Mas só falando do Frota, porque o Frota também é um cara, que você veja a Cláudia Raia.
Depois do Frota, bicho, é só 17 vibrador para dar conta. A debandada, qual o mestre Suano comentou, da Força Aérea, eu estava inclusive conversando hoje com o ex-integrante da Academia da Força Aérea, a debandada que está acontecendo é porque os pilotos não voam, e o piloto ele se forma para voar, e eles não voam, então, ou seja, o orçamento está restrito e eles não voam. Não voam, não acreditam na instituição, não acreditam no governo e vão seguir a vida em outro lugar. Agora, quanto ao brigadeiro que faz essas afirmações, na verdade ali as pessoas estão sendo... Está havendo uma coação, né? Está havendo uma coação geral. A gente está vendo assim as pessoas preocupadas, se não responder aquilo que as pessoas querem ouvir, vai processar pai, mãe, esse tipo de coisa. Mas eu quero dar destaque a uma notícia, Pavinato, da Oeste de hoje que aconteceu. O general da reserva, o Júlio César Arruda, que ficou apenas 21 dias no cargo, indicado pelo presidente Lula, ele veio a público hoje, em uma audiência, agora pela manhã, para a primeira turma do STF, a qual o relator é o próprio ministro Moraes, desmentir e desmontar a narrativa do golpe, falando que o Bolsonaro não participou de nada, que não houve nada. Então, quando você chama um general de melancia, não faça isso. Existem pessoas de bom caráter e mau caráter. Esse general, Júlio César Arruda, é um general de bom caráter, está na reserva, foi colocado na reserva porque... Sabe qual foi o motivo da demissão dele, Pavinato? O motivo da demissão, segundo o ministro Múcio, quebra na confiança do governo. Ué, me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem é. Você quem é. Boi branco anda com boi branco, boi preto anda com boi preto. Então, general Júlio César Arruda, a minha continência ao senhor. A Janja anda com quem? Pavinato, posso fazer só uma consideração? Claro. Várias vezes eu tenho falado... Considere-nos. Da minha angústia com o atual comandante do Exército, eu digo que ele foi um desleal, um traidor ao seu chefe. E as pessoas acham que quando eu falo isso, eu estou em especial a esses indivíduos que querem caçar todo mundo, que eu falo isso dizendo, então, foi desleal com o Bolsonaro, então ele teria que ter... Não. Ele foi desleal com o Arruda. Porque ele fez um discurso aqui em São Paulo, ofendendo praticamente o Arruda, dizendo que militar não tinha que fazer discurso político. Fez um discurso político. No dia seguinte, o Arruda caiu e ele assumiu o comando do Exército. Em relação a isso que eu falo. Para ninguém estar dizendo, não, deveria estar com o Bolsonaro, deveria ter dado... Nada disso, não. Essa é a deslealdade que eu não aceito. O general Arruda é um homem decente, um homem correto, um cara que sempre agiu de acordo com a lei e sempre foi leal em relação aos seus comandantes, à tropa, ao país e às instituições. General Arruda jamais faria qualquer coisa errada fora das 4 linhas. Ele é um homem correto. Deixar a FAB virar frota de táxi, né? Porque a FAB virou frota de táxi. Pra ver. Daqui a pouco tá a Angélica fazendo propaganda da Angélica do Hulk. Sabe. Né? Venha para a aeronáutica. Aqui, olha, só 2 considerações. Porque quando eu fiz a faculdade de Direito, eu aprendi o direito. Eu achava. Agora parece que eu desaprendi. Porque olha para você ver. Primeiro, se o general tivesse dado realmente voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que acontece quando dá voz de prisão? A pessoa vai presa, né? Ou não? Você dá voz de prisão, é uma coisa assim, é uma figura de linguagem? O general... estou te dando voz de prisão e continua tudo do mesmo jeito? Não, quando você dá voz de prisão, a pessoa é presa. Então, se ele não foi preso, é porque não teve voz de prisão. Ponto número 1. Segundo, quando esse outro aí... Esse outro, vamos chamar ele de Esse outro aí diz o seguinte... ele apresentou uma minuta de golpe e... Você leu? Não li. Uai mesmo, né? Como mesmo. É que ele sabe que é a minuta de golpe? Aí tinha que ter uma voz de prisão. Tinha que ter dado voz de prisão, porque ele tá mentindo. Porque ele tá dizendo que era uma minuta de golpe,
Tinha até um sulfite em cima. Que não leu. Só Então faltava, ele tinha está um sulfite mentindo. em cima escrito minuta de golpe. Não, mas ele dá detalhes que ia aprender no início e tal. Então, se ele não leu... É ridículo, esse brigadeiro é ridículo. Se ele não leu e está dizendo que tinha uma coisa escrita ali, ele está mentindo durante o depoimento dele. Aí cabe o quê? Voz de prisão. É verdade. Isso é falso testemunho. Como é que você fala que é minuta de golpe se você não leu? Falso Por que o Alexandre de testemunho. Moraes não fala agora para o Brigadeiro aquilo que ele falou pro Freire Gomes? Ou só mentiu na Polícia Federal ou tá mentindo aqui. Porque o Alexandre de Moraes não presta. Mas ele é até diferente, professor, porque ele mentiu durante o depoimento lá na hora. Ele falou, era uma minuta de golpe, estava escrito isso, isso e isso, mas eu não li. Ué, ele tá mentindo? Eu me neguei. Não, é que ele dá a entender assim, né? O Baptista. O Baptista. Lembra? O Baptista da escolinha do professor Raimundo, né? Ah, que tinha o dente. Ele faz assim, professor. Ele faz assim, ministro Alexandre de Moraes, olha que eu quero agradar o senhor. Ele fica aí, ai, ministro Alexandre. Ele queria pegar o professor, deixa eu contar pra você. Aí ele fala, o que ele dá a entender é o seguinte, que ele foi para uma reunião que estava rolando uma minuta, um documento escrito assim, minuta de golpe, tá? Ele fala detalhe, e que todos estavam falando, e ele falou, não, eu me nego a pegar nas minhas mãos. Agora, um orelhudo, não, tem que chamar de orelhudo, porque se o orelhudo não pegou na mão, ele não serve para ser testemunha. Não serve, porque se fosse testemunho, ele tinha pego e olhado para falar, não quero, não. Aí ele vai e no mesmo depoimento ele fala que o Freire Gomes disse o que o Freire Gomes disse que não disse. Então, para que vale essa testemunha? Que não entende o que foi dito e não pegou o documento para ler. Ô, Pavinato. Devia ser preso essa coisa aí. Tinha que ter dado voz de o prisão beijinho. pra ele. Mas sabe Beijinho por que não dá voz de Batista. prisão? Porque ele começou a falar o que interessa pro juiz. Sim. Né? Então não tem voz de prisão. Então, por isso que eu né? desaprendi o direito. Pois é. Juiz. A questão é o seguinte: qual é a credibilidade de um julgamento que é baseado numa delação de um ser que mudou 9 vezes a versão? No caso, Mauro Cid. Esse julgamento não vale nada. Não vale nada. Desde nada, o começo. Nada. Juridicamente, moralmente, eticamente, não vale nada. E em qualquer aspecto que você queira encontrar, você não consegue. Agora, no Marcelo Bella... Mas refrise isso aí, não vale nada. Nada. Não vale nada. Deixa claro, não vale nada. Nada. Como diria aquela juíza americana, não vale nada. Você já né? falou que não vale nada? Não vale nada. Não vale nada. Nada. E como disse o Marcelo Bella, por que as pessoas mudam de versão 400 vezes? Porque elas estão morrendo de medo. Porque é um ambiente de terror, de coerção, né? É praticamente uma tortura, né? O que é uma tortura? O torturador tortura alguém até que esse alguém diga o que ele quer ouvir. É isso. Então a pessoa percebe, ela dá uma versão, que para ela é a verdadeira. Ela não convence o juiz no caso. Então ela vai mudando a versão até que ela fica aliviada. Fala, ufa, agora acho que ele convenci. Pronto. É isso que ele queria ouvir e vamos seguir a vida. Mais um mês o Moraes tirava do Cid quem matou o João Kennedy. É bem isso. Mas tirar. É Mas bem do isso. Celso Daniel não tira, não. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.